Ricardo, aqui mais uma série, né? Mais um capítulo da série de entrevistas aqui com o jornalista Ricardo Rodrigues, experiente companheiro aí que atua na área de jornalismo político e obviamente com a experiência de quem conhece a realidade alagoana e obviamente já transmitiu para vários veículos brasileiros, né? Estado de São Paulo, Folha de São Paulo, as grandes revistas semanais também do Brasil. O Ricardo já teve a oportunidade de fazer essas colaborações. E em meio à crise política, porque passa o Brasil e também afetando todo o país, o Ricardo tem ajudado a gente a compreender esse cenário, ajudando principalmente a refletir. Ricardo hoje funcionário público, trabalha aí na Secretaria Estadual de Educação, na condição de jornalista e também conhece um pouco essa realidade administrativa. Ricardo, hoje alguns pontos importantes para a gente abordar, porque a semana foi muito intensa, antes das Olimpíadas, muitos fatos acontecendo, o Congresso volta à sua atividade a partir de hoje, né? Já na nova realidade de trabalho. Você, como servidor público, poderá ser afetado aí já de imediato com a aprovação do PL 257, que ataca os direitos dos servidores, inclusive com a quebra da estabilidade, que é a maior conquista do servidor público no Brasil. Vai ser votado hoje às 4 da tarde, esse PLP, o 257, que vem da presidência da República, exatamente de interesse do presidente interino Michel Temer. Para que a gente possa avançar para outros temas da questão política, como é que você vê a repercussão política dessa votação hoje em Brasília? Muito bom dia, Ricardo. Bom dia, Marcos Rodrigues, bom dia aos ouvintes da Jovem Pan. Como eu tenho dito aqui, né, o saco de maldades do presidente, né, conspirador Michel Temer está se abrindo, né? Os projetos de interesse da classe dominante estão chegando ao Congresso, né? E vem aí coisa até pior do que esse PL que, de certa forma, acaba com a estabilidade do servidor público no emprego e também abre possibilidade de terceirizações, de precarizações, de prejuízo ainda maiores para a prestação do serviço público, que já não é, né, de grande monta por conta, né, das dificuldades e do sucateamento do setor ao longo dos anos. O governo foi muito inteligente. Eu conversava hoje, aqui no início do programa, com a Dilza Ramos, né? A promotora, a Dilza de Freitas, ela que representa a categoria dos promotores públicos aqui de Alagoas, da ANPAL, da associação. Foi muito inteligente a articulação do governo, porque ela vinculou o PLP 257 a negociação da dívida dos estados, que já foi colocada em prática, né? O mês de junho, a parcela junho-julho, os estados já não pagaram a dívida da União. Então agora a contrapartida disso é a votação no Congresso do PLP 257, que pega os servidores públicos estaduais. Você vê possibilidade, em meio a esse cenário articulado pelo governo federal, de reversão desse cenário de votação favorável aos servidores? E eu pergunto isso, Ricardo, considerando que boa parte do Congresso hoje apoia o governo interino e, obviamente, negociou cargos para agora ou para depois, apoios nas eleições municipais, isso também está em jogo, e eles vão voltar atrás em defesa dos servidores? Eu acho que esse governo aí, ele é transitório, ele não tem autoridade nem no voto, nem moral, para fazer reformas que prejudiquem os trabalhadores. Olha, se tem uma classe que já deu sua cota de sacrifício, Marco Rodrigues, é a classe trabalhadora, cara. Os empresários, numa época de crise, eles têm muito mais gordura para queimar do que o trabalhador, do que o servidor, entendeu? Olha, qualquer projeto que venha prejudicar a qualidade do serviço público prejudica a quem primeiro? A quem precisa do serviço público, que é a população mais carente, que é o assalariado, que é a pessoa do povo, da assistência do Estado. Entendeu? Então, esse projeto do Michel Temer, ele atende os interesses da burguesia, da classe dominante, né, de uma classe que prega o Estado mínimo. Né? É uma ideologia neoliberal que quer retirar dos setores mais importantes da população, que é educação, saúde, segurança, quer retirar o Estado. Entendeu? Quer tirar a presença do Estado onde o povo mais precisa da presença do Estado, que é a assistência.
Quer dizer, o Estado é muito eficiente agora, lá no Rio de Janeiro, porque tem um mega evento, as Olimpíadas, né, 2016. Então, o Estado é eficiente a ponto de colocar toda a sua infraestrutura a serviço do evento, todo o seu aparato de segurança, né, ali para proteger o mundo que vai circular por ali. Entendeu? Aí ele é eficiente. Agora, na hora de atender um doente no hospital, ele falha na hora de atender quando o doente precisa do medicamento, falha na hora de você pegar uma estrada, e a estrada era para ser duplicada, mas está com mão dupla, e aí acontece o acidente, as pessoas morrem, aí o Estado falha. Entendeu? Então, quando o cidadão mais precisa, o Estado falha. E quando ele está ali no desespero, comete um delito, aí o Estado é eficiente, porque chega com cacete duro para dar um cacete pesado. Para punir, né? Para punir, entendeu? Ele é muito eficiente na hora de punir. Agora, na hora de assistir e de oferecer um serviço de qualidade, o Estado é ineficiente. Um detalhe importante, Ricardo, avançando aí do PLP 257 para a questão política do que aconteceu no final de semana, foram marcados protestos de fora Dilma e fora Temer, né? Os dois grupos em todo o Brasil convocaram o povo para as ruas. As Olimpíadas, como notícia, ela roubou um pouco ou tomou conta aí no noticiário nacional. Esses temas e esses assuntos não tiveram a mesma cobertura de outrora, né? Em outros momentos. E estamos no mês onde já foi definida a data da votação do afastamento definitivo de Dilma, que será o dia 29 de agosto, exatamente após as Olimpíadas. Como é que você avaliou os protestos fora Dilma e fora Temer? Há uma redução de acordo com o número, né? O visual, eles não falaram em números, mas o visual, aquilo que nós podemos observar, tanto na presença do fora Temer, como também na presença do fora Dilma. Mas como o fora Temer já reunia menos pessoas, o déficit maior de pessoas nas ruas foi em relação ao fora Dilma. O povo recuou, o povo que está fora está desmobilizado ou entendeu que o Temer não é o melhor presidente? Como é que você avaliou esse cenário? É uma movimentação muito pífia, né? Tanto de um lado como do outro. Tanto do pessoal que quer que a Dilma continue ou que ela volte, né? Já que ela está afastada aí temporariamente, né? Como daqueles que querem que o Temer fique em definitivo, porque se confirmando no Senado, né? O impeachment que foi aprovado na Câmara, ela sai em definitivo e ele fica em definitivo até o final de 2018, que é quando acaba o mandato dela, né? Que ele conspirou e conseguiu tomar num golpe palaciano. Porque fala-se muito em golpe, mas não houve um tiro, ninguém foi preso, ninguém morreu. Entendeu? Por quê? Porque foi tramado na alta cúpula dos partidos que mantinham a Dilma e o grupo do Lula no poder. É um golpe institucional com o aval das instituições da justiça, que achou tudo muito, muito certo, normal, porque o impeachment, o impeachment, ele está respaldado dentro de uma figura jurídica que ela é muito frouxa. Ela, se qualquer partido estiver insatisfeito com o presidente, ele pode propor um impeachment alegando X, e se ele tiver apoio suficiente, ele bota para fora o governante, mesmo que o governante não tenha errado, não tenha cometido o crime. Mas ele tem esse aspecto da legalidade, mas também deixa uma brecha para a preponderância política de quem estiver à frente do poder ou da oposição, para poder tirar aquela pessoa que está à frente do cargo mais importante do país. Um outro tema, Ricardo, nesse contexto, né, do que você coloca do fora Temer e fora Dilma, exatamente na última semana de julho, Lula foi transformado réu e agora indiciado, né, indiciado e transformado em réu por obstrução da justiça. A gente já vem analisando há algum tempo aqui no programa e, claro, reproduzindo outras análises que têm tomado conta aí do jornalismo político nacional, de que há uma tese em relação à Operação Lava Jato, que já tem pouco mais de 2 anos de investigação, de que haveria um mentor para essa operação. E, indiretamente, nos bastidores, se aponta Lula como sendo essa figura. Mesmo com todo o ataque do PT, com o afastamento aí de Dilma Rousseff, Lula continua sendo a figura mais expressiva do Partido dos Trabalhadores. Há quem considere, inclusive, maior
do que o próprio PT. E aí Lula é indiciado por obstrução da justiça, que é um crime menor em relação a todo esse cenário de lama e de corrupção que é apresentado para o Brasil. O que é que você está achando? Você acha que ainda não se chegou à grande prova para a questão do Lula, mas ao mesmo tempo tinha que se torná-lo réu para queimá-lo para 2018? Ou há de fato essa obstrução como alega a justiça? Isso é um plano, lógico, para tirá-lo da cena política, como a principal liderança de um partido de massa, que é o PT, que por mais de desacreditado que esteja, né, mas ainda tem uma penetração, uma capilaridade muito grande, né, principalmente nos sindicatos, no seio dos trabalhadores. Então Lula é ainda essa grande liderança, e a burguesia clássica dominante, que se aliou a ele quando a liderança dele chegou ao auge, ele seria presidente de todo jeito, né? E aí se aproveitou do governo dele, armou essa arapuca e depois, né, dessa arapuca o tirou do poder através da presidente Dilma, porque quando eles miraram na Dilma era para acertar o Lula, para tirá-lo do páreo, porque ele continua sendo a grande liderança, não é Aécio, não é Serra, não é Alckmin, não tem uma outra, ainda não chegou. Né? Digamos que o Eduardo Cunha tivesse sobrevivido àquele atentado, né, lá em Santos, né? O avião não tivesse detonado. Não, Eduardo Campos. Eduardo Campos. Pois é outro Eduardo, né? Tem tanto Eduardo aí. É muito Dudu. Muito Dudu. Tem até o Suplicy que foi preso, quando quem deveria ter sido preso era o Cunha, mas o Suplicy prenderam. Ali está a eficiência do Estado, na hora de prender o cidadão, é o que eu digo. Na hora de dar o remédio, dar a assistência, a educação, o Estado falha. Agora, na hora de prende até o Suplicy, poxa. Então, são essas coisas que a gente precisa, que o povo entenda e procure explicação, né? Acompanhando mais a política, lendo, participando, para poder entender. Porque é para a gente que tem um certo nível, que a gente milita, a gente acompanha. Eu acompanho política desde quando eu comecei no jornalismo, então, desde quando eu comecei como estudante. Que eu era do movimento estudantil na década de 80, participei dos congressos. Então a gente via fraude dentro do congresso estudantil. Estudante fraudando crachá para botar gente para votar, para aprovar o presidente que eles queriam. O Ricardo está fazendo menção aqui então às votações que aconteciam nos congressos estudantes, que eram os crachás de cartolina. E aí o que é que acontecia? Digamos que naquele congresso específico o crachá fosse laranja, né? Ou vermelho, que era o que sempre existia. Aí, resultado, o congresso era universitário, mas aí algumas forças, né, políticas levavam os secundaristas, que eram de segundo grau, e aí compravam cartolina na mesma cor do crachá, que era o crachá oficial do evento. E aí na votação, que era por amostragem, os caras espalhavam os estudantes assim no ginásio ou em algum centro de convenção, alguma coisa do gênero, aí fazia fulano, proposta tal, da chapa tal, aí quando era na hora do voto, aí todo mundo levantava o crachá. Aí quando você olhava por amostragem, aí aquela cor predominava, né? Dava um efeito. E aí elegia sempre uma determinada corrente do movimento estudantil. Então já tinha essa corrupção. Né? Aí a gente já observava, já discutia isso. Então, Marcos Rodrigues, entendeu? E o povo, cara, que tem dificuldade de ter acesso à educação, à leitura, à cultura, ao lazer, às coisas elementares, né? A alimentação, né? A quantidade de nutrientes para a sua subsistência. Para pensar melhor. Para poder pensar melhor, para poder discernir, para poder encarar os tubarões que roubam dinheiro da gente, né? Com dignidade, né? Poder enfrentá-los, né? Mas tudo isso falta, entendeu? Falta ao povo e querem tirar mais. Esse projeto de lei aí, isso é uma aberração, isso não pode existir. O povo tem que ir para a rua, né, se rebelar contra isso, se revoltar contra isso, entendeu? Né, pacificamente, como faria Mahatma Gandhi, né, que lutava o bom combate, que enfrentava as forças só com o poder do seu corpo, da sua existência, da sua palavra, né, pela paz. Entendeu? Então, essas coisas, o povo tem que acompanhar mais, tem que procurar os seus direitos, né, se empenhar nas suas atividades de uma forma que compreenda melhor e vote melhor, né, nas próximas eleições,
participe também melhor, né, das campanhas políticas para poder ter um município melhor, um estado melhor, um país melhor, né? Porque tudo depende da política. Você avançou naturalmente para a questão política. A próxima eleição é uma eleição municipal. E para você que ligou o rádio agora, na audiência rotativa do rádio, analisa comigo esse cenário político do Brasil, o jornalista Ricardo Rodrigues. Eu tive a chance de acompanhar no final de semana e daqui a pouco nós vamos colocar aqui áudios exatamente dos pronunciamentos dos agora confirmados candidatos a prefeito. Paulão, pelo PT, numa chapa puro sangue. O PT não conseguiu apoio nem do PCdoB, que historicamente é um aliado, e do PSDB a fala de Rui Palmeira, que é candidato à reeleição, aí com um leque de outros 5 partidos na órbita também da sua candidatura. A crise nacional, porque passa o país hoje, vai influenciar e vai interferir no discurso político dos candidatos a prefeito, Ricardo? Vai, isso é inevitável porque é a conjuntura nacional que mexe, né, com todos os estados e com os municípios, principalmente, que é lá onde o cidadão reside, é lá onde ele sofre, né, os efeitos da seca, da crise, da falta de emprego, da falta de assistência do Estado e das prefeituras. Então, essa crise, essa situação que a gente está passando vai se refletir, né, no discurso dos candidatos. E é bom que o povo preste atenção, porque tem muito discurso bonito, né, mas na hora da prática o sujeito faz diferente. Muitos deles falam de combate à corrupção, mas quando tiver oportunidade, meter a mão no dinheiro público ou nas facilidades oferecidas, né, pelos espertalhões que dilapidaram aí o patrimônio público ou vem dilapidando o patrimônio público há muitos anos, né, e precisam ter um basta. Então, quer dizer, essas articulações já começaram. Você viu agora, nesse final de semana, o senador Renan Calheiros aqui em Alagoas, participando de eventos, né, no Tribunal de Contas do Estado, né, com a TV do Tribunal, numa parceria com o Senado, né, ele já ouvindo as bases para ver como vai se posicionar com relação a alguns municípios, principalmente os municípios onde ele teve apoio tanto da oposição como da situação, né, no caso da candidatura do filho dele, o Renan Filho, na eleição. Em alguns casos ele tem palanque dos dois lados. Tem palanque dos dois lados e ele fica numa posição difícil, porque tanto ele teve apoio de um grupo como do outro, então ele fica dentro de uma neutralidade e ele tem colocado o seguinte, Marco Rodrigues, que vence o melhor, entendeu? Ele não se intromete, entendeu? Nem para ajudar um nem a outro, né? Na medida em que os dois o apoiaram ou são da base de apoio do grupo político dele, às vezes é candidato do PMDB contra candidato do PT ou de outro partido que seja da base ou daqueles partidos que o apoiaram ou que apoiaram o Renan Filho para o governo do Estado. Então, ele fica naquela posição de decisão, mas ele prefere dizer o seguinte, que vença o melhor e aí terá o apoio do governador. E na semana passada ele já deu um recado, Ricardo, é que dinheiro quem estiver esperando nem pensar. Essa campanha, ele não disse, tem dinheiro. É uma campanha de pé no chão. No máximo uma foto, né? No máximo uma foto. Quem tiver o melhor currículo, quem se apresentar melhor, quem usar mais a sola do sapato, quem for a casa, mostrar a sua cara, mostrar o seu trabalho. E eu acho que isso é salutar, é importante, sabe? Porque coloca praticamente em pé de igualdade os candidatos. Porque antes predominava o poder econômico. Essa orfandade, né, do PT aqui na capital, como é que você analisa o PT não ter conseguido apoio nem do PCdoB, que deve marchar com a coligação de Cícero Almeida, que vai oficializar o nome de Almeida até sexta-feira, acredita-se na sexta-feira, e ao mesmo tempo o PSDB que fica com um discurso mais livre de Rui, falando de reeleição, falando do cenário de corrupção, e o PT com um discurso para defender o legado deixado por Lula e Dilma e não perder espaço, né, político aqui na eleição de Maceió. Olha, eu tenho muito respeito pelos companheiros do PT, sabe, mas eles vão talvez até por uma jogada, né, de batalhar um espaço aí no segundo turno, ou marcar presença, né, num discurso
né, contra o golpe, contra os golpistas, ou tentar polemizar um pouco com o Cícero Almeida ou com o Rui Palmeira, mas com condições de chegar lá, eu acho muito difícil. Eles estão na bronca com o Almeida porque o Almeida votou contra a Dilma. Olha, né? Veja bem, como eu disse, né, com muito respeito aos companheiros do PT, né, mas o PT não tem força em Alagoas para eleger o prefeito de uma capital. Da capital, não tem. Nem quando estava no auge. Nem quando estava o presidente era o Lula, poxa. O PT aqui de Alagoas sempre negligenciou a sua militância, de forma que o Lula ganhou em todos os estados da federação, perdeu em Alagoas. A Dilma também perdeu aqui. O PT, quando queria falar ou ter uma audiência com o Lula na presidência, tinha que pedir ajuda a outras pessoas muito mais próximas ao presidente de outro partido, né? E o PT tinha essa dependência. Isso tem que ser dito. Né? O Paulão é uma grande liderança aqui no estado, mas a nível nacional, cadê que ele aparece? Né? Ele não está no alto clero. Ele é figura meio de segundo plano, entendeu? Ele precisa se apresentar mais, né? Principalmente no momento de crise que os trabalhadores estão aí com os seus direitos sendo ameaçados, né? E são direitos que estão na Constituição, que muita gente deu sangue para conseguir, que é a estabilidade no emprego, é a questão do concurso público, né, é a qualidade do serviço público, são as verbas carimbadas para a saúde, para a educação, entendeu? É acabar com esse negócio de botar imposto para o trabalhador pagar, porque salário não deve ser, sofrer nenhum tipo de ataque, porque é uma forma de distribuição de renda. O salário, ele é sagrado, tanto do trabalhador da ativa como do inativo. O inativo do INSS sustentam famílias e mais famílias no estado todo. É uma transferência de renda. É uma transferência de renda, então essas garantias, essas conquistas dos trabalhadores, elas precisam ser mantidas. Se estamos numa crise, não foram os trabalhadores que criaram essa crise foi criada pela corrupção, né, pela dilapidação da nossa principal empresa do país, que é a Petrobras. Então, não são os trabalhadores que têm que pagar com sacrifício. Que se tiver alguém que pague a burguesia, a classe dominante tem muito mais gordura para queimar. Principalmente aqueles que lideram o sistema, que são os banqueiros e as multinacionais. Muito bem. Ricardo Rodrigues, aqui dentro da nossa programação, analisando o cenário político, obviamente, e os seus reflexos também nos municípios, na próxima também eleição municipal. É claro, né, que politicamente uma coisa se soma à outra, né? Uma coisa se soma à outra. Um ouvinte nosso acompanhando aqui o debate, seu Amaro Cavalcante, é isso? Está querendo participar no ar. Obviamente, saudar também a presença do Ricardo Rodrigues. Bom dia, Amaro. Bom dia, professor Marcos. Bom dia, Ricardo Rodrigues. Bom dia. Marcos, eu estou acompanhando atentamente, como sempre, as palavras do Ricardo. Isso aí é uma verdadeira aula, esse rapaz aí, de uma competência. Não vou me ater só à estabilidade. Vou ser rápido. Marcos. Fique à vontade. A Constituição Federal, conforme falou aí, está clara. O artigo 60 do parágrafo 4, ele diz o seguinte: não será objeto de deliberação a proposta da emenda tendente a abolir a forma de eleição do Estado, o voto direto, secreto periódico, a separação dos poderes, os direitos de garantia individual. A estabilidade é uma garantia individual. Exato. Se for provado isso aí, Marcos, é melhor rasgar a Constituição Federal. É um caos, é um casuísmo. Repita o artigo que o senhor falou, o artigo, o parágrafo. Não, eu digo que é o artigo 60 da Constituição Federal, certo, que diz o seguinte: não será objeto de deliberação da proposta de emenda tendente a abolir. Inciso primeiro, a forma federativa do Estado. Inciso segundo, o voto direto, secreto, universal e periódico. O inciso terceiro, a separação dos poderes. E o quarto, que é a estabilidade, é o direito de garantias individuais. Se passar isso aí no Congresso para acabar a estabilidade do servidor público, é melhor rodar a Constituição Federal, mano. É um absurdo, é um caos. É lamentável. O senhor hoje é ligado a qual categoria, seu Amaro? Não, momentinho. Ele é aposentado. Já aposentou. Pronto, Marco, eu vou concluir com você que eu faço. Olha, não, eu sou uma pessoa, Marco,
Eu não sou expert, mas não sou rico. Eu tenho 70 anos de idade. Ah, que legal. Eu acompanho política desde a época de Sebastião Marinho de Falcão, né, governador do estado de Alagoas. Que legal, desde o primeiro impeachment da história. E aquele foi o maior governador do estado de Alagoas, o maior expectativa de todos eles. A coisa foi resolvida na bala. Eu moro amigo do meu pai é sindicato do Nordeste, e me Falcão é uma das pessoas mais leais que eu vi na política de Alagoas e sai do Brasil. Que legal, seu Amaro. Muito grato pela sua audiência qualificadíssima, hein? Um abraço. Muito obrigado pelo carinho. Estou ouvindo. Valeu. Tá vendo aí quem a gente atinge? Pessoas como o seu Amaro, né? Tem aqui o Edinaldo Real, também está aqui no grupo parabenizando. Tem aqui a Dalva desejando um bom dia a todos, também acompanhando. Tem também aqui a Rose acompanhando o debate. Professor José Milson também aqui acompanhando. Olha, muita gente boa acompanhando esse debate. Que bom, né? E é bom quando você pega alguém com essa memória em atividade, porque tem fatos para contar, tem história para contar. Os fatos da história, eles são irrefutáveis, né? Eles servem para mostrar exatamente que a história ela não se repete, né? Mas ela dá sinais de que coisas que aconteceram podem voltar a acontecer. Por conta da incapacidade do ser humano de aprender com os erros. Eu tenho dito aqui uma frase que eu não tenho compromisso com o erro. Eu não tenho compromisso com o erro, mas também não tenho medo de errar. Entendeu? Agora, quando eu vejo que eu errei, eu tenho que admitir, eu tenho que fazer autocrítica. Entendeu? Porque senão seria imprudente. Eu estaria incorrendo de novo os erros, entendeu? O meu nome já é Ricardo Rodrigues da Rocha, é RRR, entendeu? R ao cubo, pô. Então, se eu fosse errar mais do que o necessário, aí seria colocar a minha vida em risco. E a gente tem que aprender, a gente tem que ter essa humildade, a gente tem que ouvir um aposentado como esse, que nem seu Amaro, entendeu? Que tem tanta história para contar e a gente fica, às vezes, ouvindo coisas que não tem nada a ver, perdendo tempo com coisas tão fortuitas, né? Quando a experiência de uma pessoa, de um aposentado, seria tão salutar para a gente aprender política, ver como é que era antigamente, ver que o impeachment do Muniz, em 1957, tem a ver com o impeachment do Suruagi, tem a ver com o impeachment do Collor e tem a ver com o impeachment da Dilma. Porque eles têm um ponto em comum, que é uma força querendo contrapor a outra força. Ele lembrou muito bem da fidelidade, né, do Muniz Falcão em relação ao classe naquela época eram as oligarquias daqui que queriam botar para fora, né, um governador com um apelo popular muito grande, que chegou ao poder com o apoio do Getúlio Vargas, com aquelas ideias trabalhistas, de dar apoio aos trabalhadores nas fábricas, reconhecer direitos, fichar as pessoas, porque antes as pessoas trabalhavam sem carteira assinada. Então o Muniz fez tudo isso de forma que ele tinha uma popularidade muito grande e ele deixou um legado enorme para a nossa história, para a nossa política, para o servidor público como um todo, né? Mesmo assim, ele contrariou os interesses das oligarquias, quiseram botá-lo para fora na base da bala, porque foi um impeachment onde morreu gente dentro do plenário da Assembleia Legislativa. Primeiro fato histórico aqui sendo registrado por Ricardo Rodrigues. São 10 horas e 45 minutos. Obrigado, seu Amaro. Hoje a gente debateu de Dilma a Muniz, aqui no nosso quadro, refletindo a política nacional. Ricardo, a gente volta a se falar na próxima segunda, espero, com boas notícias em relação à não aprovação do PL 257, pelo menos com toda essa carga que tem contra o servidor público, até porque, para concluir, o desdobramento de um ataque à categoria de servidores públicos, eu disse isso na primeira parte do programa, por reflexo vai afetar a população brasileira. Isso porque a desqualificação desse servidor e desse trabalhador, e eu estou me referindo àqueles que trabalham realmente com alma pelo serviço que desempenham, naturalmente vai afetar a população pobre desse país como um todo. Até a próxima segunda, Ricardo. Até a próxima, e estamos aí para tentar ajudar a esclarecer um pouco mais o nível de conscientização do povo, né? Ou a criar mais dúvidas, porque a dúvida também leva ao pensamento. Também é importante e leva à reflexão. A reflexão. São 10 horas e 46 minutos, 10h46. Na próxima segunda, Ricardo Rodrigues volta aqui ao Supermanhã, dentro da Jovem Pan News, tá? Eu vou para um rápido intervalo comercial, daqui a pouco eu volto, possivelmente já com o Marcelo Rocha, trazendo informações direto aí das ruas da cidade.